Fala pessoal, beleza? Dia de hoje, 12 de abril, tem dias, né, que o mercado nos dá essas oportunidades aqui. Quando ele nos dá essas oportunidades, né, muitas vezes eu trago alguns setups, né, são setups que funcionam bem, né, em diferentes mercados. No dia de hoje, pessoal, o setup é do Oliver Vélez, né, é o Fab 4 de compra. Esse cenário aqui é o que ele mais gosta, que é quando a média móvel de 200 está entre o gap, né, protegendo a operação. Qual que é a ideia, né, desse setup do Oliver Vélez, né? A ideia é a seguinte: o preço quando ele abre aqui em cima, pessoal, ele tinha vários suportes a serem rompidos para voltar, por exemplo, para pegar o stop dele aqui embaixo, tá? Ele entra nessa operação no rompimento da máxima, tá, do primeiro candle, ele espera o primeiro candle fechar. Para vocês terem ideia, ele busca esse setup, né, numa centena de papéis na bolsa americana. E o papel que se encontra nesse cenário, né, nesse setup, provavelmente é o papel que ele vai operar. E ele opera bem pesado, né, e ele acredita tanto nessa operação, né, que mesmo quando a operação vem contra ele, né, porque de certa forma, dentro desse setup aqui, o que você está vendo de verdade, né, é isso aqui, tá? Você está vendo já desde a abertura isso aqui. Então já tem uma mega barra aqui, o preço abriu aqui, tá? O preço abre aqui e ele sobe, né? Não fechou com uma barra tão bonita, né? Ficou um pouco de pavio, mas hoje, né, ele abriu dentro do cenário que é o cenário que ele fala que ele mais gosta, que é quando a 200 está dentro desse cenário, né? Porque para isso daqui cair, pessoal, o preço precisa romper a 200, né? O preço precisa, né, romper a 200, romper a 9, romper a MM20, romper a MM50, romper a região da VWAP do dia anterior, tá? Então havia muitos suportes, né, para o preço superar, digamos, até para ele pegar o stop dele aqui embaixo. É um setup que eu gosto muito, operei muito em ações. E nem sempre ele aparece, né? Mas quando ele aparece, às vezes acaba sendo um certo presente, né? Aqui a gente tinha uma região de briga de volume, né? Que o preço acabou respeitando, né? Então eu trouxe aqui nos 2 minutos, né? Que normalmente é o tempo que eu olho para a abertura, né? 2 minutos, às vezes 1 minuto, porque às vezes a volatilidade está muito alta. Então eu busco entender o que eu estou vendo em time frames menores, né? Mas isso requer muita prática, tá? O ideal é que vocês esperem os candles fecharem nos 5 minutos, principalmente se você está começando, né? Até você se adaptar, né, com a leitura, se adaptar com setups, se adaptar com o operacional, né? Fica mais fácil em time frames maiores, né? Porque você tem que esperar e você tem mais tempo para pensar também antes de agir, né? Num minuto você precisa de muita prática, tá? Então vou aqui para os 5 minutos, tá, pessoal? Vou colocar aqui nos 5 minutos a gente fazer a análise do dia de hoje. O dia de hoje, pessoal, né, abriu, nos 2 minutos, como foi falado, era um Fab 4, tá? Nos 5 minutos ainda tinha que romper a 200 aqui em cima, tá? Só que um Fab 4 ele começa sempre em time frames menores. Então, provavelmente você vai, provavelmente não, né? Sempre você vai ver um Fab 4 primeiro nos 2 minutos, né? Depois nos 3, depois nos 4, né? Se você colocar nos 3 minutos aqui, você vai perceber que a média móvel de 200, né, naquele instante estava praticamente cortando o preço já na abertura, né, enquanto nos 2 minutos ela estava aqui abaixo, tá? Então, né, o preço fechou com uma boa barra de ignição. Oliver Vélez teria tomado a entrada aqui, stop aqui embaixo, né, ainda assim ele pegaria, né, praticamente 1.000 pontos, tá, pessoal? É o setup narrado por ele, né? Eu uso também esse setup no intraday, né? Muitas vezes eu deixo a média móvel de 200 por essa razão, né? A média móvel de 200 dita a tendência, tá? E quando ela está cortando os preços, ela dita uma lateralidade. Para quem viu, né, o vídeo de ontem, e para quem viu a postagem da manhã, isso aqui era o dia de ontem, pessoal. Era uma lateralidade bem explícita, né? Você viu, olha o que você viu aqui o preço fazer, né? Você viu o preço, né? Subir, descer, big up, big down, né? Depois movimentações menores, tá? Você viu uma lateralidade bem clara. E dias laterais normalmente são dias de acumulação, né? A gente nunca sabe para que lado, né, que vai ter o rompimento, né, dessa movimentação. Mas dias bem laterais, bem comprimidos, né, normalmente são dias depois
que trazem uma certa direção, né? E hoje foi, né, esse exemplo. Até fiz um post hoje cedo, né, falando sobre isso, tá? Aí hoje, né, o preço abre alinhando as médias acima da região da VWAP, acima da região de briga de volume. Então eu tinha ainda assim alguns suportes aqui a serem rompidos, a 9, a 20, a 50, né? E o preço desenvolve, né, muito bem. Foi uma movimentação boa, né, comparado com os dias anteriores, né? Cerca de 1.200 pontos, tá, essa subida. E essa subida ela veio, né, até essa região de troca de polaridade daqui de trás, tá, pessoal? O que a gente tinha? A gente tinha essa região aqui de troca de polaridade, né, onde ela rompe ali. E nós tínhamos também, né, as máximas dessa última consolidaçãozinha aqui do dia, né? E o preço vem exatamente até testar essa máxima aqui, né? Depois disso daqui, né, tivemos um gatilho de venda, né, aqui, uma boa barra, né? Se a gente voltar para o estudo de Albrook, né, o que a gente quer? A gente quer uma barra de reversão, né, sem muita sombra inferior, né, no caso aqui. Você não quer ver presença dos compradores aqui embaixo. Mais de 60% do corpo da barra anterior, tá ótimo, né, tá ali perto dos 90% aqui, né, 85%. E você tinha até um stop razoável até para os 5 minutos, né, 259 pontos, né, para o que pagou de maneira rápida, né. Então foi um trade bem interessante contra a tendência aqui também, né. Já digo do porquê ele é interessante, porque ele tinha, né, proporção, né, até a 200 melhor do que 1 para 1, tá, pessoal? Então sempre façam esse cálculo aqui, viu o gatilho de venda, né, se você vai entrar aqui, que o seu stop, né, seja maior do que o seu ganho, tá? A 20 era uma possibilidade de pullback, isso daqui podia ser um PC, né, e te stopar aqui, né? Então, se ela tivesse muito curtinha aqui, não valeria a pena o risco, né? Você ia se expor a 259 pontos para ganhar 50, né? Não faz sentido, né? Depois o preço, né, tinha a possibilidade, né, de virar um canal de alta, acreditei até que poderia virar aqui na 20 um canal de alta, porém a gente não teve sinal, né, pessoal? A gente teve mais sinais de venda, né, mais gatilhos de venda, né, aqui. E o preço vem descansar aqui na 200 e na 50, né, pessoal? Que ficou flat. Ficou flat, aí você vai fazer um café, vai fazer exercício, caçar alguma outra coisa para fazer, porque ó, quando o preço fica em cima da 50 flat, ó, você teve 2 horas aqui praticamente sem ter o que fazer, tá, pessoal? Às vezes é cansativo, mas não adianta a gente tentar ficar procurando trade aqui nessa região aqui, porque não é algo que dá muito certo, tá? Se você tentar continuidade aqui, provavelmente você vai acabar estopando, né? A não ser que você tenha muita paciência, né? Entrei aqui comprado, né? Aqui ainda deu alguma coisa, né? Estava comprando baixo na lateralidade. Aqui só num minuto, tá, pessoal? Aí você tem que apostar em falha, mas é bem mais complexo, tá? Mas o preço, né? Ele vem sempre deixando alguns sinais, né? Você tinha, ó, esse topo, um topo um pouco mais baixo, um topo um pouco mais baixo, um topo um pouco mais baixo, um topo um pouco mais baixo. Se você perceber isso daqui, você tinha, né, leve indicação de que o preço está dizendo: oi, eu estou pensando em cair. Tá? O preço vinha trabalhando abaixo das médias, realinhou ali com a MM200. Né, isso vira um cenário de FAB 4 dentro do intraday. Tá? E, né, depois disso daqui, aí o preço deslancha, né, pessoal? Com essa barra aqui. Aí depois disso daqui, né, aí já esticou a movimentação, então provavelmente, né, você ia ver, né, mais movimentação vendedora, né. Aqui, se eu não estou enganado, se eu voltar aqui, já estava próximo da região do gap, né, tá, já que já foi a região do gap, né. Geralmente essas regiões de fechamento do gap, às vezes elas vêm como um magneto, né, fechar essas regiões abertas, né. Depois disso daqui o preço continua, ó. Isso aqui é um alinhamento fantástico, né, todas as médias, preço trabalhando de um lado só. Então, os gatilhos que você teve aqui, você teve a possibilidade de pegar mais 1.300 pontos na queda, né, para quem segurou. Ainda assim, para quem pegou um pouco depois, né, não acreditou no movimento lá em cima, né, os melhores trades normalmente saem de perto das médias, né, pessoal. E deu mais um gatilhozinho aqui, ainda pagou mais 400 pontos, né. Aqui teve um PC nos 2 minutos, né, pessoal, quando toca na 9, tocou na 5 nos 2 minutos, né. Vou
fazer essa marcaçãozinha aqui só para dar essa dica aqui para vocês. Vocês estão vendo essa movimentação aqui, né? Aqui a gente está tocando a MM9, tá? MM9 exponencial. E eu vou levar essa mesma movimentação para os 2 minutos. Só para vocês verem isso daqui, tá? Nos 2 minutos, pessoal, quando o preço toca a MM9 exponencial, ele tocou a 20, tá? Então, quando você vê que está tendo uma movimentação nos 5 minutos que o preço não chega nem a tocar 20, ele está fazendo alguns PCs nos 2 minutos, tá? Então, esse PCzinho aqui ainda pagou, né, mais 300 pontos, tá? Em termos de pivô, né, pessoal, quando rompeu esse pivô aqui com essa barra para fechar o gap, né, ele gerou alvos de espelhamento aqui, né? O primeiro alvo do espelhamento ele atingiu ali, né, já praticamente com a barra seguinte ali, depois da pequena consolidação ali do fechamento do gap, né, e logo depois ele veio próximo, né, chegou próximo da região, né, de dar o segundo alvo do espelhamento. Vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos. 60 minutos aqui, pessoal, está praticamente, né, bem clara uma movimentação de tendência de baixa, né? Não tem muita coisa para falar diferente disso. O que nós temos aqui, pessoal? Ainda a gente pode, né, ligar aqui de movimentação, tá? Aqui a gente tem essas 3 mínimas, né? Que de certa forma ali já gerou uma pequena movimentação, né? Tá? Tem essa aqui também. Muitas vezes isso aqui gera um repique, né? Como vocês sabem, né? Essa é a terceira puxada, uma segunda puxada, né? E uma terceira puxada. Muitas vezes a terceira puxada gera, né, um repique. Mas contra esse tipo de alinhamento aqui, né, o mais provável é que a gente tenha, né, por exemplo aqui, né, uma correção. Já temos aqui até um Fibo, né? Aqui seria o 38, tá? Primeiro nível, segundo nível, né, 50%. Terceiro nível, né, 61.8, né? Possivelmente uma correção aqui em um desses 3 pontos, tá? Para depois a gente ver mais um pouco de movimentação de baixa. Pelo alinhamento das médias é o que a gente tem. No diário, pessoal, a gente tem essa possibilidade aqui, né, de LTB, tá? E aqui ficou com uma angulação que não fica muito legal, né? Mas, né, ao que parece nós temos uma cunha, né, uma wedge, mas o preço não chegou bem exatamente nessa região aqui hoje, tá? E não chegou ainda a testar também a MM50, né? E está ainda dentro dessa movimentação acima dos 50%, tá? Então a gente ainda está em zona de correção de toda essa perna de alta aqui, tá? Ainda tem a possibilidade desses níveis aqui, os 50%, 61.8, segurar e a gente ter uma reversão ainda dessa movimentação. Mas isso é no diário, né? Como a gente trabalha no intraday, isso aqui a gente usa mais para ter uma expectativa. Por enquanto a expectativa é de um pouco mais de baixa, tá, pessoal? Mini dólar, né? Mini dólar fez uma movimentação, né, forte de baixa hoje. Confesso que eu não esperava essa movimentação aqui de baixa, não peguei essa movimentação. Né? Foi uma movimentação muito, muito boa de baixa. Acabei esperando para pegar ela na compra, né? De certa forma, ainda estava achando o dólar meio baixo aqui dentro dessa lateralidade, né, que estava aqui. Bem explícita também, né? E os dois fizeram um rompimento, né? Como já estava atuando no índice, acabei não me metendo aqui nessa do dólar, que eu não estava acreditando tanto assim, tá? Depois deu para pegar um pouco dessa movimentação aqui embaixo, né? Essa movimentação aqui ela era interessante, por quê, pessoal? Sempre repetindo a mesma coisa, né? Para a gente fixar e para que a gente tenha sempre o mesmo parâmetro, sempre a mesma régua, né? Para estar operando, né? Afastado das médias, né? Você tinha um stop, uma possibilidade de ganho de 19 pontos, né? E uma possibilidade de stop de 15, tá? Por essa razão, pela distância
que o preço se encontrava da MM20, né? Ele chegou a pagar, né, 57, né, para quem segurou, né? Segurando essa região até a abertura aqui já seria excelente, né, pessoal? Possibilidade aqui de 39 pontos, tá? Gatilho de compra, né? A regra da coloração dos candles permaneceu, né? Indicando que a gente tinha mais possibilidade, né, de que essa movimentação continuasse subindo do que continuasse caindo, tá? Depois não fiz mais nada. Vamos dar uma olhada aqui no dólar, ver se a gente consegue pensar em alguma expectativa. Dólar, né, tem essa região aqui, tá? A gente tem essa possibilidade de LTA aqui, né? Essa LTB aqui do dólar está muito inclinada, então nem faz muito sentido a gente, né, manter isso daqui. Mas aqui até que tá com certo, né? Dólar também não tem, né, nos 60 minutos, muita possibilidade compradora, né, pessoal? Pelas médias, isso daqui já falhou aqui na 20, né? A gente viu essa sombra superior toda aqui, né? O próximo candle inside bar, né? Não teve muita movimentação nem para cima nem para baixo. Então, amanhã, na verdade, seria interessante a gente observar, né, para que lado que o preço vai tentar, né, desenvolver essa movimentação. Nos 5 minutos, né, dá para ver que ficou bem travado aqui, né? Quando o preço normalmente fica bem travado, né, ele acaba tendo uma movimentação ampla para alguma direção, né? Amanhã a gente vai descobrir exatamente para que lado, né, é essa direção. Vendo o diário, né, ele está um pouco esticado ali das médias, né, não chegou a vir testar os fundos anteriores, né? E esse martelinho aqui sugere que parece que entrou pressão compradora aqui embaixo, né? Esse pavio todo que a gente está vendo aqui é pressão compradora, então pode sugerir que a gente tenha uma possibilidade de um pouco mais de alta aqui amanhã. Ainda nem chegou a testar 20, né, pessoal? Então o dólar precisa pelo menos ver se vai chegar a MM20, então é mais provável que a gente tenha uma certa movimentação de alta aqui amanhã. Ainda pensando nessa expectativa também, né, do mini índice, né, que pode vir testar MM50, testar os 50%, né, daquela movimentação. Mini dólar até que fechou interessante, né, porque ele fechou, acredito que acima, não fechou acima dos 50%, mas fechou acima do 61.8, que é o último nível de correção, né, não perdeu ainda o último nível de correção, então ainda tem alguma possibilidade de fazer, né, essa movimentação aqui, tá? Beleza, pessoal? Mantenham as marcações no gráfico de vocês. Final de semana acredito que eu vou fazer um vídeo de como fazer backtest, né? Várias pessoas perguntaram uma forma de fazer backtest, né? Como que eu faço backtest. Já adiantando, vocês vão precisar, né, do Point Fix, né? É uma ferramenta bem interessante para você, por exemplo, fazer marcações, né? Começou a estudar, você viu o preço de abertura, né? Você pode marcar gap de baixa, né? O que aconteceu? Ele voltou até as médias de 20, né? Elas estavam alinhadas para queda, né? 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50. O preço volta, né? Sai com uma barra de ignição, né? Aí você pode escrever, né? Pode utilizar aqui para escrever, por exemplo, né? Pullback, né? Você pode escrever aqui pullback nas médias, né? Aí ele volta, sai com uma boa barra de ignição, né? Faz, isso aqui é um PC, né? PC de venda, né? Mesmo com a barra gigantesca, né? Teve excelente continuidade, né, pessoal? Tá? Então, mini dólar, olhando de maneira um pouco mais afastada, né, ainda dá para ver uma grande lateralidade. A gente está numa região que não é uma região muito agradável, né, de se operar. A gente está entre o 61.8, né, e os 50%, né. Vamos ver se a gente assiste pelo menos o rompimento, né, de alguma região aqui interessante, tá? Mas o mini dólar não tá tão legal assim
para a gente pensar pelo menos numa direção ainda não, tá? Por enquanto é um grande canal, né, de baixa, e de certa forma ele está alto, né, dentro desse canal. Então o ideal era que ele rompesse, né, viesse buscar 9, testar 20 ali, mas ele está alto dentro de um canal. Então eu só pensaria em compras aqui no dólar se ele romper, né, esse canal, né, e começar a desenvolver, né, porque dessa forma aqui tá até interessante o dólar nos 5 minutos, pessoal. Olhem só, fazendo essa análise aqui agora, a gente tem uma consolidação, tá? Voltando aqui, tá? De novo no FAB 4. O que é o FAB 4 do Oliver Vélez? Ele fala que ele quer uma congestão curta, né? Isso aqui. E ele quer a abertura do preço acima da 200 e uma barra positiva, tá? É isso que ele espera do FAB 4. Para ele, esse é o melhor FAB 4 que tem, né? Que é o que ele cita aqui. A 200, né, faria suporte ao preço. Interessante fazer essa análise aqui com vocês, porque eu não tinha, na verdade, me atentado a esse fechamento. E estudar sempre é bem-vindo, né, pessoal? Então amanhã, né, se a gente tiver, por exemplo, o preço abrindo aqui, tá? O preço fazendo essa movimentação aqui, por exemplo, fica bem interessante uma compra aqui, porque essa movimentação ela já realinha todas as médias, tá? Essa movimentação travada que vocês estão vendo, ela realinharia todas as médias. Aí você teria a 200 como suporte, você teria o canal aqui, tá? Como suporte, tá? E ela rompendo, né, você acaba tendo depois essas máximas, né, essas regiões aqui, também como suporte para segurar o preço, tá? A gente não sabe se vai ser isso, mas no finalzinho aqui acabou vendo essa possibilidade e é interessante porque está nos 5 minutos e nos 5 minutos, se isso daqui vier a acontecer, vai ser bem interessante. Até porque hoje, né, ele demonstrou também aqui uma lateralidade de certa forma, né, até bem clara, né, com a máxima aqui bem definida, né, a mínima só veio testar uma vez, mas a máxima veio ter um segundo teste aqui, então ficou, né, dentro de uma lateralidade. O preço do diário acabou fechando como um doji, né, então amanhã seria bem interessante um FAB 4 aqui, tá, para a gente buscar pontuações ali, pelo menos para vir testar essas máximas aqui, né, então teria possibilidade aí de pelo menos uns 30 pontos, tá? Beleza, pessoal? Valeu!